Graças a Deus. Pessoal, tem alguma coisa ainda que vocês não entenderam direito sobre a campanha do voto de Jacó? Oi? Quê? Então, porque hoje já veio 2 pessoas me perguntar de novo. O voto de Jacó é uma campanha que nós estamos fazendo de 7 semanas, né? Você vai pegar o seu dízimo, tem envelope ali. Você vai depositar o seu dízimo naquele envelope e você vai fazer o seu voto com Deus, né? O Jacó, porque o voto de Jacó, se você vier lá a live que eu expliquei lá, você vai ver a passagem de Jacó, né? Mas, pessoal, você fez o seu voto com Deus, não fez? Se aquele voto ali é um voto fixo com Deus, você não precisa fazer toda semana o mesmo voto. Você já fez, já botou ali, já fez seu voto normal. E aí, pastor, mas aí eu tenho que entregar mais um dízimo. Aí você vai dizimar normalmente, como você dizimava antes. Entendeu? Você, por exemplo, toda semana fazer aquele voto, renovar de novo aquele voto. Não, Deus já entendeu o que você falou, entendeu? Sim ou não, pessoal? Eu botei 7 semanas. Por que 7 semanas? Para dar oportunidade a outras pessoas fazerem, porque às vezes tem pessoas que recebem em data diferente. Entendeu? Às vezes é no dia 30, dia 20, dia 5, dia 2. Sim ou não? Mas aí você já fez lá o seu voto, já entregou a Deus. Eu vou estar levando o Monte das Oliveiras. Ontem eu estive lá no Monte das Oliveiras e os que foram entregues aqui, acho que foi sexta-feira, eu já entreguei lá. Eu entreguei ontem. Agora a gente vai fazer mais uma remessa, né? Eu não entreguei só os votos de Jacó ontem, não, pessoal. Ontem eu fui lá para o monte e, como eu não pude entregar os envelopes de dízimo, de oferta, os coraçãozinhos aqui da igreja, eu não conseguimos entregar o pastor Bota no mês passado, né, Lucas? Aí já estava acumulado ali dentro. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor e perguntei se eu podia aproveitar e levar. Aí ele falou para me levar, então eu apresentei os coraçãozinhos, os envelopes de dízimo, de oferta e também o do voto de Jacó. Glória a Deus, já foi tudo apresentado a Deus. Eu creio que Deus ouviu o nosso clamor. Nós fazemos, às vezes, um voto, né? Isso aí a gente vê na Bíblia pessoas que fizeram voto com Deus, como Jacó, como Ana e outras pessoas. Mas, pessoal, o principal que Deus quer de nós é que a gente creia. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. É 2 coisas que a gente tem que fazer: crer e fugir de tudo aquilo que não é de Deus. Aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende. Todos os dias a gente tem que se esforçar, mas sozinho a gente não consegue. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, nos ajudar, entendeu? Nas nossas dificuldades, então a gente precisa de Deus. Ontem eu estava lá no Monte das Oliveiras e eu estava orando a Deus. Eu não li não, mas eu meditei, eu estava lembrando assim da palavra, eu meditei numa palavra que está lá no livro, vamos lá. Tá no seu celular aí, por favor. Vou mostrar a vocês aqui uma palavra que eu estava meditando ontem. Glória a Deus. Olha, eu estava meditando nessa palavra aqui.
Eu estava meditando nessa palavra aqui, pessoal. 2 Coríntios 5, versículo 7. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho. Preste bem atenção. Isso aí não é só aqui, não. Isso aí é avisado em toda a igreja. Se a gente vem na igreja e não ouve a palavra, não adiantou você vir na igreja, pessoal. Você vem para a igreja, não tem nem um atrativo aqui na igreja, assim. O atrativo principal da igreja é Jesus e a palavra. Não tem nem algo que você fala, vou numa festa lá. Não foi para nada na igreja. Porque a igreja a gente vem disposto a ouvir. Nós viemos para a igreja para isso. Era Lucas, acho que é 10:17, está escrito assim, que vinham pessoas de toda a Judéia, toda Jerusalém, tal. Para quê, pessoal? Para ouvir e serem curados. Então, às vezes, a pessoa vai para a igreja, mas a pessoa vai ali, está ali sentada, à toa, está ouvindo, está falando nada, então isso aí, gente, é a mesma coisa, você está sem Deus, você está vazio, a vida não muda. Aí passa 50 anos dentro da igreja, eu não sei por que eu sou a mesma pessoa, minha vida é a mesma pessoa, porque Jesus não está entrando na pessoa. Você está entendendo? A palavra de Deus diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir, não é isso? Do que oferecer sacrifício de tolo. Pastor, mas por que sacrifício de tolo? A pessoa sai de casa, vem para a igreja, se arrumou, de repente deixou até outras coisas lá de lado para fazer, e vem para a igreja e não ouve a palavra. Quer dizer, ela veio, andou isso tudo, sei lá, se o culto demorar 1 hora, 1h30, você ficou 1 hora e meia ali sentada à toa. Você está entendendo? Depois vai embora. Pastor, e a minha vida? Quando que vai mudar? Só o dia que você ouvir. Porque está lá no livro de Deuteronômio: se ouvides a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é isso? Então, se ouvides a voz do Senhor, seu Deus, mas para mim ouvir, eu tenho que estar atento, pessoal. Ou atenta, entendeu? Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas ela tem dificuldade. O segredo com Deus é ouvir. Quando você ouve, nasce aquela fé. E a fé é o que você precisa para vencer. Nós vencemos por fé. Vamos acabar de ler isso aqui agora. Nós vencemos por fé. Você está entendendo? A fé, que é o combustível, a fé é o segredo para a sua vitória. Nós vemos aí no Novo Testamento, como Jesus fala lá, né? Vai em paz, a sua fé te curou. Assim como você crê, seja feito conforme a vossa fé. Se tu podes crer, tudo é possível. Então você vai ver Jesus falando: vai em paz, a tua fé te curou, mulher, grande é a tua fé. Você vai ver o tempo todo que Jesus está falando que o que opera na sua vida é o quê? A sua fé, não é a fé de Jesus. Jesus já tem fé, gente. Entendeu? Não é a fé de Jesus, não, é a sua fé. Glória a Deus. O pastor, presta atenção, o pastor e a pastora, eles podem ser a pessoa mais consagrada do mundo. Pode estar igual Moisés, foi lá para o monte, desceu lá, o rosto dele está até resplandecendo. Podia ser até o próprio Jesus na sua frente, em pessoa. Se você não crê, Deus não pode fazer nada na sua vida. Porque Jesus esteve na cidade, no meio dos parentes dele, o próprio Jesus, que operava milagre em todos os lugares, continua operando. Mas ali no meio da parentela dele, a Bíblia diz que ele não pôde, não é que ele não queria, ele não pôde fazer obras maravilhosas. Por quê? Por causa da incredulidade deles.
A incredulidade, a falta de fé do povo, daquele povo, não deixou Deus operar maravilhas na vida deles. Assim somos nós. Se nós não crermos, se nós não tivermos fé, a gente impede Jesus de operar obras maravilhosas na nossa vida. Não é que ele não quer, ele quer. Cada culto que a gente vem na igreja, hoje, por exemplo, Jesus está aqui, ele quer operar maravilha na sua vida. Senão nem traria você aqui, nem nada, ele quer. Só que não depende dele. Ele é Deus, ele falou, eu sou o Senhor e não muda, eu sou o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre será. Jesus é sempre cheio de poder, Jesus é sempre cheio de virtude, Jesus é sempre cheio de glória, Jesus sempre está preparado para operar milagre, pessoal. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, ele está sempre pronto. Não há um momento que Jesus não pode, eu acho que não é a vontade, não é isso. Querer ele quer, só que não depende dele, depende da nossa fé. E a gente, para ter fé, o que a gente tem que fazer? Ouvir. Se você não ouvir, não nasce a fé. Aí você fica ali, tal. Ontem eu estava estudando aquele livro do O Nome de Jesus. Tem aquele livro. Eu estava estudando, agora eu estou estudando ele. Quando eu chegar em casa eu vou ver, mas ontem eu li 2 capítulos dele. Muito bom aquele livro. E aí o rapaz ele estava falando, o pregador, ele estava falando que só tem um jeito de o nome de Jesus não funcionar e não operar na nossa vida, né? Que é o poder. Deus nos deu essa autoridade de usar o nome dele. Então, ele estava falando que só tem uma maneira desse nome não operar na vida das pessoas. Ele estava falando lá quando as pessoas não crêem. O pregador pode ser mais usado no mundo, mas se a pessoa não crê, eu não posso crer por você. Eu, como sua pastora, eu não posso me colocar na sua vida e crer por você. Entendeu? Deus vai mudar seu casamento, eu crer por você, Deus vai abrir aquela porta lá que você quer, não sei o que você quer. Mas eu não posso crer por você. Eu posso ser usada por Deus para enviar uma palavra que, se você crer, Deus vai operar um milagre na sua vida. Sim ou não? Agora, o crer, o ter fé, aí é uma individual. Cada um tem a fé. Assim, cada um ouve, depende do que cada um ouve. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte, fala que a palavra é uma semente, não é isso? E que aí lança a semente na terra. A terra é o quê? O meu coração, o seu coração. A palavra é semeada, igual está aqui. O coração de vocês, como se fosse, dentro dessa parábola, como se fosse a terra, o coração de vocês. A semente é isso aqui, eu estou orando, estou pregando para vocês. Então, essa semente está caindo no coração de vocês aí. E a Bíblia diz o seguinte, que um dá fruta 30, outro dá fruta 60, e outro dá fruta 100, e outro nem fruto dá. Entendeu? Depende. A palavra está sendo semeada no seu coração. Se você estiver atento, se você abrir o seu coração, essa palavra vai brotar, vai nascer a fé. A semente, que é a palavra de Deus, vai brotar dentro de você, vai nascer aquela fé. Pastor, o que é fé? Fé é uma certeza, é uma convicção de que aquilo que Deus está falando na Bíblia, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você está orando vai acontecer. Isso é fé. Sim ou não? Mas para isso não depende só do pregador, depende de você. Sim ou não? Cada um tem a sua fé. Você sabia? E eu estou pregando aqui para você. Eu ouço a palavra. Aí está dizendo que cada um tem a sua fé 30, 60 e 100. Quer dizer, cada um, depende de como recebe a palavra, né? A fé cresce. Eu poderia estar pregando para você e um de vocês ter uma fé 100% e eu ter 30%. Mesmo sendo uma pregadora, ou eu ter 60%, você ter 100%. De repente você vai ter mais fé do que eu. Mas por quê? Porque depende do seu coração. Depende da atenção que você dá à palavra. Depende
da sede que você tem de Jesus. Entendeu? Sim ou não? Da sua atenção. Né? Se você dá tanta atenção à palavra, que aquela palavra brota dentro de você. Agora, quando a gente é meio despercebido e tal, dá aquele frutinho de 5, 10%, não chega nem lá onde, não chega nem perto da onde Deus precisa para operar o milagre na sua vida. Por isso que é muito importante, quando a gente vem na igreja, a gente prestar bem atenção no que Deus está ensinando. Sim ou não? Quanto mais fé você tiver, melhor para você vencer. Às vezes você está passando certos problemas na sua vida, não é que o problema é muito grande. Às vezes a sua fé está sendo pequenininha e está fazendo ele ser gigantesco. Sim ou não? Mas quando você nasce pela fé, aí o problema se torna pequeno. Como aquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos que ela tinha aquele fluxo de sangue, já tinha despedido tudo com muito médico. Nada aproveitável, cada vez ela ia pior. Aquilo ali era um problema muito sério na vida dela, não é? Era uma pessoa sangrando direto, perdeu tudo que tinha, já tinha ido tudo quanto é médico, nada adiantava. Mas a palavra de Deus diz que ela, ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu? Nasceu a fé. 12 anos tentando. Já tinha ido tudo quanto é médico. Já tinha perdido tudo. Aí ela ouviu falar de Jesus. Foi coisa de frações de, sei lá. Eu não sei quanto tempo que ela levou. Se foi minuto, segundo, não sei. Porque está dizendo que assim que ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Mas eu acredito que foi uma coisa menos de meia hora. O problema dela foi resolvido. De 12 anos que ela tentava, não conseguia. Por que foi resolvido? Porque ela ouviu, entendeu, nasceu aquela fé. E depois Jesus falou para ela: a sua fé te salvou, vai em paz, ser curado desse mal. Você está entendendo que você, hoje, agora, você pode ter um problema que você já está lutando há 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos. Você ainda não resolveu, mas se você entender e crer agora, o teu problema pode ser resolvido. É difícil acreditar nisso. Não, mas agora já faz 20 anos, mas tudo depende de como você entende e como você crê. Ela já estava com problema há 12 anos. Mas foi ela ouvir e entender, acabou o problema da vida. Ela creu, acabou. Sim ou não? E às vezes a gente não entende. Você vem para a igreja, pastor, mas aí eu estou correndo atrás dessa bênção. E aí eu estou orando mais alguns anos. Mas se eu falar para você que Jesus, ele está presente aqui hoje, e o desejo dele é dar a sua bênção hoje. Não pensa você que Jesus fica chutando lá para frente. Não, um dia eu dou a bênção dele, dela. Não, Deus quer te abençoar hoje. Pastor, mas por que às vezes a gente vem não abençoado? Porque você não está entendendo. Você não está entendendo. Ou você não está entendendo, você não está crendo. Aí demora para cair. Mas se você não demorar para entender e não demorar para crer, o tempo também tem coisas que Deus está preparando, mas tem coisas que o tempo já chegou. E se você que está demorando a crer, você que está demorando a entender, a hora que você entender, o negócio acontece, sim ou não? Por isso que a gente tem que vir para a igreja com aquela expectativa. Eu vou entender, eu vou crer e meu milagre vai acontecer. Glória a Deus, a gente não deve vir, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco a pessoa acaba de falar, a gente vai embora. Não, eu vou ler isso não. Aí tu vai ficar toda a vida nessa. Não é isso que Jesus quer, não. Creia, abre o seu coração, Senhor, me ajuda a entender de um jeito que a tua história muda. E Deus vai te ajudar e você vai vencer. Glória a Deus. Mas senão a gente fica religioso. Vai para a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, não está passando dos anos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, a gente tem que entender hoje, crer hoje, para receber o nosso milagre. Glória a Deus. O tempo do Senhor, o tempo favorável do Senhor é hoje, pessoal. Sim ou não?
Já chegou a hora, é hoje. Então a gente tem que abrir nosso coração hoje. Agora não pode deixar nada te distrair. O inimigo vai fazer de tudo você ficar aí pensando na morte da bezerra. Aí você perde a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu já falei onde a gente vai. Então, pode abrir aí, pessoal. Acho que você já quer abrir, depois eu já volto. É segunda ou é primeira? Segunda Coríntios 5:7. É segunda? Falei? Acharam aí, pessoal? Já acharam um tempão, né? Não achei. Agora chegou a loja. É segunda, né? Segunda Coríntios. Sim. Oi? Segunda Coríntios. Segunda Coríntios. Acharam aí? Segunda Coríntios. Pessoal, eu coloquei um testemunho lá no Face. Vira aquele testemunho? Da Paola. Lá no Face, no WhatsApp. Por que eu digo para você assim? Ouvir e entender. A gente faz um teste com o pessoal, sabe? O Espírito Santo faz um teste para ver se o pessoal ouve a palavra, se não ouve. E a gente entende que tem muitas pessoas que não ouvem a palavra, não, sabia? Às vezes tem pessoas que não têm muita paciência de ouvir. Porque esse testemunho da menina, você vai acompanhar o testemunho até o final. Você vai ver que a menina está curada, está em casa. Não é isso, Zé? A menina já está curada, está em casa. Aí tem pessoas que vão lá ver só o comecinho do testemunho. Tadinha dessa criança. Meu Deus do céu. Vamos todo mundo. Tudo bem que a gente tem que orar. Mas eu fiquei falando com a Natasha lá. Falei, tá vendo, Natasha? Que a pessoa não via esse testemunho todo. Se visse até o final, ia ver que a menina está curada. Mas, por isso que Jesus falou o quê? Ouvir e entender. Tem gente que, meu Deus, tadinha dela. Caraca, eu só não viu que a menina já foi curada. É a mesma coisa aí, Yasmin. Eu tirei uma foto com a Yasmin no culto da Vitória, que eu fui lá no culto. Vocês viram essa foto que eu botei lá? Viram? Aí eu falei comemoração dos 13 anos do culto da Vitória. Eu botei lá escrito a história da Guaíta e tal, aí o pessoal, parabéns pra ela, você quer a mim, tá fazendo 13 anos. Você tá entendendo? Aí a gente fica pensando, tá, mas como nem todo mundo tem paciência de ler, testemunho. Ai, filha, parabéns, mas nem ela que tá fazendo 13 anos. O culto que ele tinha 13 anos, entendeu? Tem
pessoal, de ler, de ouvir o testemunho direitinho, para a gente saber o que está acontecendo. A gente olha lá de cá, meu Deus, aí meu defunto morreu. E, né, vai vendo na frente, não é nada disso, é outra coisa que estava falando. Entendeu? Sim ou não? A gente tem que se aprofundar da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse ouvir e entender. Glória a Deus. Então, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5, no versículo 7, que eu estava meditando lá no monte, acharam aí? Está escrito assim, ó, porque andamos por quê, pessoal? Por fé. Quando nós viemos para a presença de Deus, você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Antes você andava aí, como a Bíblia diz, né? Você andava aí pela sua cabeça, você achava que estava certo, está errado, como é que é Aí ele falou lá, sei o que, dos seus sentidos, eu até preguei um dia desse nisso aí. Você andava assim, pelos seus sentimentos, você sabia direito o que estava fazendo, você andava no escuro. Mas quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, agora você anda pela palavra de Deus. Jesus é verbo, Jesus é a palavra, você é dirigido por Deus. Você agora, você não anda mais como você andava, como você estava lá no mundo. Você anda agora por fé. Agora você vive por fé. O que é fé? É crendo no que a palavra te ensina. Agora você vive pela palavra, crendo no que a palavra te ensina. Isso é fé. E é mais um motivo que eu estou falando para você. Tá vendo? A fé vem por onde? E se eu não ouço, como é que eu vou andar por fé? Se eu não ouvir, eu não tenho fé para me vencer as minhas batalhas. E nós andamos por fé. Nós andamos por aquilo que Jesus nos ensina, por aquilo que Ele nos promete. Não andamos mais pela nossa cabeça. E por fé, pela fé, crendo no que Jesus diz, você crê que você vai alcançar o que você ora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Que nós sabemos, né, que Ele nos ouve. E se nós sabemos, temos a certeza que Ele nos ouve, sabemos também que alcançaremos as nossas petições. Que tudo que a gente está orando, Deus vai cumprir na sua vida. A não ser que aquilo ali não seja da vontade de Deus, que às vezes você não entende. Que para você é uma perda, para você é um problema, para você o que Deus não está nem querendo te dar, porque de humildade, às vezes você pensa isso. Não. Às vezes é um livramento. Ou às vezes não está na hora. Você está entendendo? Tudo isso a gente tem que ver. Tem que pensar direitinho, esperar o tempo de Deus. Para tudo na sua vida, até para você se relacionar com alguém, sabia disso? Porque às vezes a pessoa não entende o entendimento de Deus, isso é outra coisa que tem sido um problema, tanto para homem quanto para mulher. Às vezes a pessoa não espera o tempo de Deus e acaba se arrependendo. Antes de eu descer para aqui para a igreja, eu estava vendo lá uma reportagem do cara, vocês devem ter visto isso aí. O cara parece que deu 60 ou 61 socos na namorada dele. Vocês viram isso lá? Ele quebrou os ossos, destruiu o rosto da menina. E o cara era treta, né? Tu viu o corpo do cara? Irmão, vou te falar, um soco daquele ali já desmonta uma menina daquela. O corpo daquele, irmão, traçou um portão. O cara deu 61 socos dentro no rosto da namorada dele, dentro do elevador, quebrou os ossos da face da menina. A menina os médicos estão lutando para reconstruir, que eles falaram lá, né?
a face da menina. Uma menina nova, tu viu a menina? Jovem, bonita. Eu fiquei pensando na minha mente, falei, que arrependimento essa menina deve ter tido de ter conhecido esse cara. A gente sabe que são espíritos malignos, sim ou não? Sabemos que nossa luta não é carne e sangue, mas olha que o diabo usou esse cara para fazer, destruir o rosto da menina nova, bonita. E às vezes a paixão cega, cara bonito também, pimposo. Aí a pessoa vai e se ilude. Eu fiquei pensando assim, caraca, essa menina deve ter... eu fico imaginando ela lá internada, com a face toda destruída, os médicos lutando para reconstruir lá a face dela, e eu fico imaginando a dor que aquela menina está sentindo. Não estou falando física não, porque física também, porque você levar 61 socos de um cara daquele, um bração daquele, ela deve ter sentido muita dor, para chegar ao ponto de destruir a face dela. Mas eu não estou falando só física não, e emocional. Você saber que a pessoa que você confiou, sei lá, que você abraçava, que dizia que te ama, destruiu teu rosto. Do nada, a pessoa se rebelou e fez isso com você. Então, uma pessoa que ela menos esperava que fosse agir dessa maneira. Saber que ela está ali, o cara está na cadeia. Olha, gente, te falar não. Até para essa menina, claro que ela vai ter que fazer isso, se ela quiser ter paz com Deus, mas até para ela perdoar ele, é meio dolorido, sabia? Você perdoar a pessoa que destruiu tua face, um soco. E a dor que essa menina deve ter sentido na hora. Porque se quebrou os ossos da face dela, deve ter doído pra caramba. Já quebrou o osso? Não, graças a Deus, mas tu já fraturou, sei lá, já machucou mais ou menos, como é que é? Ou deu um jeitinho assim, mais ou menos no pé? Você nunca aconteceu isso? Não, deu um jeitinho mais ou menos assim, do ossinho ficar doendo. Tu imagina quebrar os ossos na face de uma pessoa. Mas sabe o que é isso também? Às vezes a pessoa não busca a direção de Deus, ela não anda por fé. Aí ela vai, segue espiritualmente qualquer coisa. Não, mas eu tenho certeza que é de Deus. E não é. Tem que vigiar muito, pessoal. Hoje em dia, até aquelas pessoas que dizem que é de Deus, você tem que ter cuidado. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa está dizendo, mas você tem que saber, você tem que estudar aquela pessoa. Se possível for, você tem que até testar ela. Porque Deus dá sabedoria para isso, sabia? Testar a pessoa. O pastor Mota, ele disse que quando ele foi casar, ele ia casar com a Giane, quando ele estava namorando. Ele disse que uma vez ele veio dentro do carro, que ela sempre foi temente a Deus. E aí, o que ele fez? Ela estava escutando louvor, e aí ele pegou, tirou do louvor e botou uma música em todo mundo. E veio, lembra disso que ele falou ele? Falei, mas pastor, por que o pastor fez um negócio desse? Mas ele falou que ele ia casar com ela, não ia? Ele disse que estava testando ela, para ver qual seria a reação dela, se ela ia dançar também. Gostei, entendeu? Ele estava testando ela. Aí ele disse que ela ficou quieta, né? Que a Giana sempre, a Giana não te fala um negócio, não. Eu não tenho nada que falar da Giana, gente. Giana é muito temente a Deus. Conheço a Giana há 13 anos, falava com a pessoa, um amor de pessoa. Aí disse que ela ficou quieta, sem graça. Aí depois virou para ele e falou, que ela chama ele de Neguinho. Neguinho? Aí, oi, filho, posso trocar? Tá, mas se quer trocar, então fica à vontade aí. Ela falou, aí botou o louvor de novo. Ele disse que fez uns testezinhos com ela. Você tem até que testar a pessoa, porque a gente conhece o fruto pelo quê? Aí pega um namorado, uma namorada, um homem, uma mulher,
mulher que está afim de você, que se diz que é cristão. Hã? Acho que vamos fazer o seguinte. A gente sabe que está na igreja, mas hoje em dia as coisas são um pouquinho diferentes. A gente é temente a Deus, mas não tem nada demais a gente sair, entendeu? E tal. Aí você vai lá e testa a pessoa, convida a pessoa para sair com você, para dormir com você. A pessoa, caraca, é mesmo? Caraca, não, eu também concordo. Hoje em dia não tem nada a ver, irmão, pode pular fora, isso é diabo. Se a pessoa convertida mesmo, ela não vai aceitar isso. Ela mesmo vai falar isso para você. Não, poxa, eu estou até afim de você, mas não, a gente é da igreja, peraí, vamos com calma, vamos fazer o negócio direitinho. A pessoa primeiro que diz que é da igreja, mas está te agarrando, irmão. Não pode pro quarto, não, que isso? Irmão, né? A gente conhece o fruto pelo quê? A gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. Tá vendo que essa pessoa está muito atiradinha porque é de Deus? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se a pessoa é de Deus, ela não vai aceitar isso. Ela vai falar logo para você, vai te dar até um cheiro para lá. Poxa, eu pensei que você era outra pessoa diferente. Está falando que você é de Jesus, não está me chamando para pecar, mal a gente começou, tá não. Você está entendendo? Aí se ela te der um fórum, chega para lá, fica chateada até com você porque tu falou isso, aí você pode depois falar para ela que você testou ela e pode dar uma chance a essa pessoa, que essa pessoa é de Deus. Então a pessoa está caindo dentro do pecado junto com você. Não, vamos lá, vamos nessa. Não. Não passou no teste. Entendeu? Sim ou não? Você tem que estudar para saber o que a pessoa gosta. O que a pessoa ouve, o que a pessoa faz. Você tem que ver isso antes de se relacionar. Irmão. Só vai lá e cai dentro. Quando você está vendo a pessoa diz que é de Jesus, mas está escutando uns troços lá pesados, que não tem nada a ver com Jesus. Você está entendendo? A pessoa faz os troços estranhos. Como que a pessoa é com a família dela? Como que esse cara ou essa mulher é com a sua mãe, o seu pai? Ih, pastor é rebelde. Fala mal da mãe, fala mal do pai. Ih, já começou mal. Entendeu? Aí você faz um teste. Poxa, vamos marcar um encontro assim. Poxa, mas vou botar assim um exemplo. Vamos supor que eu fosse uma menina. Aí eu estou testando o cara. Ó, você está afim de mim? Vamos sair, marcar um lugarzinho para a gente sair. Tá? Aí vamos supor que ele falasse para mim, sua mãe. Eu, não, minha mãe não precisa saber de nada, não. Deixa isso quieto. Qualquer coisa eu falo para ela que eu fui na casa de fulano. Então tá bom. Esquece. Esquece, cara, não tem nada a ver com isso. Eu descobri que o pastor falou, né? O pastor famoso. Chegou uma vez da igreja. Aí falou assim: eu conheci um cara, é muito gente boa, trabalhador. 100%, a primeira coisa que ele fala, ele bate na mãe. É bom para me casar, pastoreira? Eu vou me para casar. A mãe já está cansada. A mãe já está cansada de apoiar. Você vai lá, vai apoiar no lugar dela. Eu vi essa pregação. Ele falou, não, casa assim, minha filha. Tadinha da pobre da mãe. A mãe já sofreu demais. A mãe está precisando de alguém para apoiar no lugar dela. Tu viu essa pregação? Meu irmão, é sério. Hã? Se o cara já é esquisito com a mãe, que eu acho que ele vai respeitar você. Hã? Você tem que saber a índole daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Por fora, caixinha. Vou te falar, não. Vocês já viram? Eu já aconteceu isso comigo já. Vocês já viram uma fruta? Ou um tomate? Sei lá. Uma fruta muito bonita por fora. Muito bonita, linda. Mas quando se abre, tá tudo ruim. Já aconteceu isso com você? Uma vez eu vi uma maçã, a pessoa se olhasse assim, cara, a maçã linda do lado de fora. Irmão, eu fui cortando a maçã, a maçã estava toda ruim. Mas quem olhasse a casquinha, poxa, que maçã maravilhosa.
Maçã perfeita. Abriu sua maçã para você ver. Estava toda ruim por dentro. Então você não tem que olhar só a aparência da pessoa, você tem que olhar quem é a pessoa no íntimo. Quem é ela no dia a dia? Porque você vai conviver com aquela pessoa pro resto da sua vida. Se você é uma pessoa de Deus, o casamento é para sempre. Às vezes ela já tem uns troços que já tá te incomodando, já vocês nem ficaram juntos. Imagina quando casar. Você lidar com aquilo ali todo dia. Hã? Sim ou não? Ah, mas muitas pessoas têm se acostumado, depois que casar muda. O problema é que muitas vezes não muda e você já arrumou, então agora você carrega a cavalo sua, você não poder devolver mais, e aí? Hã? É isso, então a gente tem que ver, se você já tem o seu marido, você já tem a sua mulher, não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Tem coisas que você tem que lidar com a imperfeição do outro, sabendo que o outro é um ser humano, é falho, até Jesus sabe disso, que ele deixou na porta. E sabendo que você também tem os seus defeitos. A gente tem coisas que a gente tem que fazer vista grossa. Eu também não sou perfeito, então deixa para lá. Não é nada tão sério, dá para relevar. Mas se é um pecado, alguma coisa assim, você vai orar para mudar, Deus mudar o coração do seu marido e da sua esposa. Mas se você está procurando uma pessoa para casar, você não vai achar uma pessoa perfeita em ilusão. É ilusão sua. Entendeu? Você tem que, antes de casar, ver se aquela imperfeição ali vai dar para você aguentar. Tem muita imperfeição que às vezes foi mais pesada que a outra. Você tem que ver se você vai aguentar. Entendeu? Mas aí o que acontece? Você tem a oportunidade de escolher já uma pessoa que seja uma pessoa que vai dar certo com você. Você não precisa pegar um negócio, eu vou arrumar uma pessoa para me remendar ela todinha. Faz isso não. Você está escolhendo uma pessoa, não diz ninguém perfeito, mas já arruma uma pessoa que se enquadra com você, que você está vendo que é de Deus. Você está entendendo direitinho? Se eu vou casar, eu tenho essa oportunidade de procurar. Uma pessoa não é perfeita, mas eu vou procurar uma pessoa que combine comigo. Sim ou não? Hã? Se não, é igual aquela história que eu falei do casamento. Eu botei uma parábola muito forte do casamento lá na agenda um tempo atrás. Você vai lá e escolhe um sapato pequeno. Já aconteceu isso com você? Ai, que sapato lindo! Meu Deus, é esse sapato do meu sonho. Aí você vai lá, não, tá ótimo, você vai. Irmão, na primeira noite que tu sai com ele, o troço tá machucando o teu pé. Mas já passou do prazo de troca, você vai ter que se virar com aquele sapato para fazer o quê? Tá dando caldo, tá machucando, aí é o teu sapato, aí você escolheu. Mas se você tem uma oportunidade de escolher o sapato, o que você vai fazer? Um bom sapato. Você vai pagar um dinheirinho bom nele, não vai? Você vai testar tudo no sapato. Você sabe que você vai usar ele tem que caber direitinho no seu pé, tem que ser um sapatinho confortável, você sabe que vai andar. Se você já vai escolher de acordo com as suas necessidades. Poxa, eu ando pra caramba, então tem que ser um confortável, entendeu? Da calma, você tem que escolher de acordo com a sua expectativa, de acordo com o que você é. Aí eu calço 37, eu quero escolher um sapato 35. Não, isso tem que caber no meu pé, não. Aí tu traz ele meio apertado, assim, não, mas você não tem necessidade de trazer um sapato apertado, você está podendo escolher, então escolhe um que se adapte com você. É igual relacionamento, por que você vai escolher um sapato 35 para chegar lá, serrar um pedaço do sapato? Irmão, não faz isso não. Reformar o sapato todo, você gastar um dinheiro para tua dor de cabeça e reformar o sapato, poder escolher um sapato que vai caber no teu pé. Entendeu? Então escolher um relacionamento não é qualquer coisa, não. Você tem que orar direitinho, você tem que ver quem é a pessoa, como é que ela... E cuidado, porque o diabo é mentiroso, tá? Às vezes a pessoa parece aquela santidade, depois você vai ver, não é nada disso. Você tem que orar a Deus, principalmente isso, pessoal. Deus está aqui.
esse pretendente ou essa pretendente. Eu não conheço, porque a gente vê a aparência, como Samuel falou lá, né? Mas o Senhor não, Senhor. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então, o Senhor que sonda os corações e sabe quem é cada um, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu estou confiando no Senhor. Se essa pessoa é do Senhor, é a pessoa certa ou não. Gente, é tiro e queda, pode ter sido. Esteja preparado para a resposta. Ele vai te mostrar. Que se tiver, tudo que tiver, Pai, tudo que tiver de errado, se tiver alguma coisa de errado, o Senhor me mostra, eu quero ver. Irmão, talvez você vai ver coisa que até ninguém nem nunca viu, só você que está vendo. Se o que tiver, ele vai te mostrar tudo. Agora, Deus mostra, você pedir a ele, tanto de bom quanto de ruim, se é ou se não é. Agora, se você quiser se aventurar assim mesmo, aí é com você, mas ele vai te mostrar, vai. Sim ou não? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Tudo na nossa vida, a gente tem que levar a Deus. Consagre ao Senhor todos os seus planos, tudo que você fizer. E aí as coisas vão dar certo. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que já morreram de AIDS. Outras já morreram porque o cara matou, saiu com a mulher dos outros, morreu. A pessoa tinha um relacionamento, bobão, foi lá igual um bobo, achando que a pessoa não tinha ninguém, acabou morrendo. Outras mulheres já morreram por se envolver com a pessoa errada, igual essa mulher aí que o cara destruiu a face dela. Tudo isso por quê? Por não andar por fé, por andar por vista. É o que a gente está vendo aqui hoje. Você vai pelo que você vê. Ah, tão legalzinho, pronto. Entendeu? Tão bonito, mas bonito não quer dizer nada não, gente. Hã? Boniteza não quer dizer nada. Tu viu, com todo respeito, tu viu o cara que quebrou a face da mulher? Ele não é bonito, mas com todo respeito. Ele é porque eu sei que ele tem idade mais ou menos para ser nosso filho. Negócio daquele espaço seu, não acho não, aqueles músculos lá. Não, sim, eu tô falando assim, o rosto dele, eu tô falando tudo isso, porque a idade do meu, se você tivesse um filho, seria mais ou menos da idade do seu filho. Né? Eu também, mais ou menos da idade do meu filho. Mas ele é um rapaz pintoso. Para mim, talvez para mim, para sua idade, não, mas para uma jovenzinha, ele quer chamar de atenção. Você está entendendo? Mas olha o que ele fez com a menina. Mas dizem que ele fez isso porque viu alguma coisa no celular dela, mensagem no celular dela. E ele fez aquilo. Ô, Ana, mas nada justifica uma pessoa destruir o corpo, Claro que não. né? Destruir a face de uma pessoa. Jamais. É aquele homem, ele podia ter, ele até uma jovem, ele ia ter um rapaz simpático, mas por dentro ele estava, o que estava dentro dele é feio, mano, muito feio. Porque para um cara chegar a dar 61 socos no rosto de uma mulher, é muito soco, gente. Você já contou? Conta aí, 1, 2, 3, 4, 61, quase 100 socos no rosto de uma E a mulher. mãe dele estava defendendo ele, falou que era o bebê, que não sei o que, estava defendendo ele aí do negócio aqui. Sim. Olha a mãe, família. É a cara doida. Defendendo do Esse dia estava na reportagem. Coisa séria, gente. O filho que pegou, matou a mãe, escondeu o corpo da mãe, ajudou a polícia a procurar, chorou no velório lá, quando descobriu foi ele que matou. Aí, professora, não foi? aí. Ele chorou no velório, junto com os senhores pai e irmã. Ô, Anderson, tu já imaginou a namorada que acreditou nesse caso? Ele tem uma namorada, ele tem uma mulher. Olha o que estava dentro dele, que ele matou a própria mãe. Se ele fez com a própria mãe, imagina com a mulher. Eu estou falando para você, hoje em dia, tudo tem que ser monitorado. Não pode ser assim, não, por fora, mas tão lindo, cuidado. E outra coisa, a palavra de Deus diz que nos últimos dias de lobo ia vir vestido de cordeiro. Que às vezes o diabo sabe que se ele pegar um cara na pesada, a mulher lá fora, você não vai acreditar. Não, sou de Deus, tu acha que eu vou cair nela? Aí ele vai e bota uma pelinha daquele de ovelha, né?
entendeu? Já fala assim, suave. Aleluia, vamos orar junto. Irmão, cuidado com isso. Já aconteceu isso comigo um tempo atrás, um monte. Tu lembra aquele cara? Aradaia me lembra até hoje. Não, porque eu sou pastor. Aí Deus sabe a importância que eu dou do negócio de honrar pai e mãe. Deus sabe disso. E o diabo é sujo, o diabo também sabe. Porque o que ele veio falando comigo, Yarmin? Lá na subida. Ele veio falando logo de quê? Mas eu moro com a minha mãe. Eu honro tanto a minha mãe. Não, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, que não sei o quê, que eu sou pastor, que não sei o quê. E aí ele veio cheio de conversinha. Oi? Não, quem ouvisse ele falar, ele era um cara perfeito. Entendeu? Pastor, simpático, ele não era feio, ele não era. Entendeu? Pastor, simpático, toda arrumadinha, aleluia, glória a Deus, caminho embaixo do braço, falando mansinho, que a mãe, eu cuido muito bem da minha mãe, que não sei o que, não é mesmo, é. Aí eu subi lá em cima do monte, Pai, Senhor, Pai, ele foi para um lado, ele para o outro. Quando eu estou lá sentado orando, quem aparece lá? Não foi? Oi, irmã, você está orando aqui? Eu falei, cara, ele subiu para orar, né? Posso fazer uma oração? Não, irmã, vamos orar junto, tal. Irmão, começa assim, entendeu? Você tem que ter cuidado. O diabo nunca vai falar assim, oi, eu sou o diabo, vim te seduzir para levar você para o meu lado. Ele nunca vai falar isso. Aí, caixinha de conversinha, não, porque eu preciso do zap e que não sei o quê. Aí, onde é a igreja? Que eu queria ir lá, não sei o quê, fazer uma visita, eu dei um papelzinho para ele ir embora. No mesmo dia, quando eu cheguei em casa, ele estava mandando mensagem. Porque você é viúva, né? Que não sei o quê. Ele começou a contar de conversa fiada lá. Aí depois eu percebi qual era dele. Eu posso ir aí na sua igreja? Depois eu posso até levar minha mãe aí para te conhecer. Mas para que a mãe dele já não conhecia? Entendeu? Oi? Cheio de coisa. Não, porque eu era noivo, mas a minha noiva, meu noivado não deu certo. O louco tá lá no monte que ela pegou. O quê? No monte? Mas, Anderson, ele tá pensando, o diabo, ele entra dentro da igreja para tentar tirar a pessoa. Você está pensando que ele não entra na igreja? Por isso que o joio e o trigo cresce junto. Ele vai no monte, ele vai na igreja, ele foi no céu. Ele vai, é sério. Porque ele sabe que você não está indo no mundo. Se ele arrumar uma pessoa do mundo como seu pretendente, você não vai querer. Olha o que ele tentou comigo. Um pastor, olha só, a gente vai ser a pastora, ela vai, pastor, entendeu? Aí o diabo sabe que eu dou muito valor àquelas pessoas que valorizam seu pai e sua mãe. O que ele foi a primeira coisa que ele veio comentar? Eu cuido muito bem da minha mãe. Tá entendendo? Lembra disso? Eu moro com a minha mãe, eu cuido muito bem da minha mãe. Solteiro, pintoso, entendeu? Sozinho, irmão. Pelo amor de Deus. Só uma pessoa. Tu acha que eu vou cair nisso? Só uma pessoa daqui do monte, para dar em cima de mulher no monte, aí a gente pegou o monte, é sagrado. Pois é, irmão. É um lugar, entendeu? Um lugar que a gente chama buscar Deus, um casamento, mas um filho. Você tá entendendo? O negócio já é esquisito. Aí depois veio, não, porque eu tinha um relacionamento, mas eu desfiz, agora estou sozinho procurando alguém. Eu falei, irmão, eu sou uma pessoa viúva, eu gosto de orar pela vida sentimental das pessoas. Se você quiser, eu posso até orar a Deus para Deus colocar uma pessoa certa na sua vida. Embora eu oro pela vida sentimental das pessoas, mas por mim mesmo, depois que meu esposo faleceu, eu não tenho interesse em ninguém. Entendeu? Eu decidi ficar sozinho, não quero um relacionamento, mas oro pela vida das pessoas. O que você quer? Você quer uma oração pela vida sentimental e tal? Aí
Ele ficou meio assim, né? Eu já deixei bem claro que não queria mais ninguém e tal. Aí depois começou de novo, não, porque eu tenho minha casa, porque eu queria arrumar uma pessoa para me casar. Aí eu bloqueei. Fica cheio de conversa, a gente tem que fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Ele não queria oração. Ele não queria conselho. O negócio dele era casar. E eu não quero casar. Eu bloqueei. Nunca mais ele apareceu no meu zap. Mas olha o que o diabo tentou. Vocês estão entendendo direitinho? Se ele mandasse uma pessoa lá no mundo, a pessoa lá, tipo assim, ela não vai querer. Tem que mandar uma pessoa, né? Diz que é pastor também, tal, que aparentemente está tendo a palavra, que chame logo ela para orar, porque ela gosta de orar, ela vai falar, poxa, cara de oração, o pai e a mãe, também é pastor, caraca, a pessoa ideal para mim, entendeu? Uma pessoa perfeita. Ai, irmão, não, o diabo ele vem com pelezinha de ovelha, cuidado com isso. Tipo assim, tá entendendo? Eu podia pensar, cara, perfeito, cara gosta de orar, pai e mãe, é pastor, caraca, tá sozinho também igual eu. Eu podia falar de Deus mandou minha bênção lá no monte, irmão. Nada disso. Isso ia ser a minha perdição se eu caio nessa. Está amarrado no nome de Jesus. Você tem que abrir seu olho. Tudo com Deus você põe na mão de Deus. Senhor, isso é seu. Se for, vai acontecer. Se não for, o Senhor já me mostra logo de cara, já até afasta de mim. Nome de Jesus. Essa pessoa nunca mais nem lembra do meu nome. E Deus mostra. Eu fiz isso com uma menina que veio aqui na igreja. Pastora, eu estou não sei se era 3 anos, sei lá, com um cara. Mas essa menina não é evangélica, é do mundo. Só que o cara vai lá, dorme comigo, passa o final de semana comigo, já tem 3 anos. Só que eu falei para ele que eu queria construir uma família. Eu quero casar, eu quero ter filhos. E ele só vai lá, curte nada. Aí eu queria que você orasse, porque eu gosto dele, eu amo ele, mas a gente já está muitos anos juntos, eu quero firmar um compromisso, só que toda vez que eu falo de um relacionamento mais sério, ele desconversa, muda de ideia. Falei, irmã, eu vou orar a Deus, você quer saber se é de Deus esse relacionamento? Quero. Então eu vou orar a Deus. Mas esteja preparado, porque Deus vai te mostrar se é ou se não é. Tudo bem? Ela, tudo bem. Aí ela foi embora. Aí, irmão, eu fui orando, Senhor, eu quero que o Senhor mostre a verdade para ela. Se é do Senhor vai ficar, se não é o Senhor vai ficar, o Senhor vai mostrar a verdade. Daqui a pouco me liga, daqui uma semana ela me liga chorando. Parecia que tinha matado alguém. Eu falei, o que foi, irmão? O que está acontecendo? Ah, pastora, pelo amor de Deus, olha por mim, eu estou mal. Lembra que eu pedi oração à senhora pelo aquele relacionamento? Eu falei, lembro. A senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, né? Me conta. Você falou que Deus ia me mostrar e Deus me mostrou. A gente estava lá no final de semana, como ele sempre ia lá. E daqui a pouco chamou no portão, quando eu fui atender uma mulher cheia de criança. E a mulher veio e fez mau barraco no meu portão, pastor. O cara era casado. Eu não sabia. 3 anos com o cara. E o cara eu não sabia que ele era casado. A mulher dele chegou lá, fez mau escasseio no meu portão. Você não sabia que ele era casado, que tinha filha que os filhos dele aqui. E eu toda iludida, querendo casar, querendo ter filho, e não sabia. Ele enganou ela, enganou a mim, porque ele falou para mim que ele era sozinho. Aí o que aconteceu? A mulher dele arrumou o maior tumulto, o maior problema, botou ele contra a parede. E falou com ele, ó, ou eu ou ela. Se você quiser ficar comigo, a mulher dele falou, eu vou te dar uma chance, mas você vai ter que abandonar essa mulher. E ele preferiu a mulher dele. Os dois se entenderam e não deu um filho de mel. E aí? E ela toda apaixonada, pensando em casar. E ela falava que ele dizia que amava ela, aquela coisa toda, mas fugia do assunto de casamento. Ele era casado.
Então, quando você ora para Deus te mostrar a verdade, Ele vai te mostrar. Hoje, essa menina vive, né? Porque ela vive com outra pessoa, conhecia um outro rapaz que realmente é livre, e os dois estão vivendo juntos já faz alguns anos já. Você está entendendo? Quando ela liga, pede oração lá pelo relacionamento dela, mas olha o que aconteceu. Se ela não pede oração, aí ela disse que o sonho dela era engravidar. Ela engravidou dele, está amarrado com Jesus, que a gente não gosta de que isso aconteça, né? Mas ela não engravidou dele, não. Ela disse que a regra dela estava atrasada alguns meses. E ela falou, pastora, ora para me descobrir se eu estou grávida, se eu não estou grávida. Eu falei, tá. Aí eu orei a Deus. Aí foi a menstruação dela, desceu. Ela falou, não estava grávida. Aí depois eu falei para ela, eu falei, tá vendo? E se você tivesse engravidado dele? Agora você ia ficar com um filho. Até o teu filho ia ser meio desprezadinho, tadinho, porque ele preferiu a mulher dele, os filhos dele, ia criar um filho sozinho. Vai lá na defensoria, pega uma pensãozinha, nossa, pensãozinha aí que recebe aí pela justiça, não dá para criar um filho não, gente. Então, acho que dá para criar um filho? Dá nada. Filho tem escola, tem compra para fazer, dá nada. Mas é sério, é muito pouquinho cada pensão de cada criança. Não dá nem para a criança comer o mês todo, a verdade é essa. Ela ia ter que se virar para criar um filho sozinha, coisa séria. Entendeu? Por isso que a gente tem que, a importância que a gente tem que andar, por quê, pessoal? Por fé. Porque por fé você não vai ser enganado. Você tem que orar a Deus, pedir a direção de Deus. Senhor, me mostra, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Tudo a gente tem que orar. Aí ele está falando aqui, ó. Porque andamos por fé e não por vista. O que é isso? Nós andamos pela fé, não pelo que nós vemos. Você entendeu? Porque o que você vê é igual a oração. Você ora a Deus e você ora por uma situação, mas você não vê nada acontecendo. Tem hora que acontece isso. É um silêncio que parece até que Deus não te ouviu. Isso que eu estava meditando ontem no Monte das Oliveiras. Que a oração é uma plantação. Tu sabia disso? Você vê aquelas pessoas que plantam, eles preparam a terra e vai jogando as sementes, sim ou não? Vai jogando as sementes. Mas você não vê eles jogando a semente e voltando já para trás para ver se já nasceu. Aquela semente ali, eles plantaram ali, tem que regar, tem que esperar o tempo daquela semente germinar, porque antes dela nascer, ela vai criar raizinha para dentro da terra. Aí só depois que nascer aquelas raizinhas, tudo que tu filmar, aí começa a nascer aquele brotinho. E às vezes isso não é da noite para o dia. Você botou a semente lá, o cara não fica descavando todo dia para ver o que está acontecendo lá embaixo da terra, não. Ele vai regando, vai esperando o tempo de brotar. Tem coisas na nossa vida que a nossa oração é assim. Você já pediu algo a Deus? Deus ouviu a sua oração. E Ele vai fazer o que você está pedindo. O seu trabalho é regar essa sementinha. Como assim? Sempre está lembrando a Deus, apresentando a Deus aquela causa. E confiar em Deus, mesmo sem você estar vendo nada. Porque nós não estamos andando por vista, nós estamos andando por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que você ainda não viu. Mas você sabe que vai acontecer porque você está orando. Isso lá no monte, Deus falou comigo, por quê? Porque muitas das vezes nós oramos, nós não estamos vendo nada, a gente para de orar. Aí desanima no meio do caminho. Poxa, eu oro, isso não muda. Eu oro, isso nunca acontece. Não está adiantando eu orar, não. Vou parar de orar. Não vai esquentar a cabeça com isso, não. Você para de orar no meio do caminho. E você não
não está vendo no mundo espiritual, aquela sementinha, ela está germinando. Hoje eu preguei aqui de manhã que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você está entendendo? Então você orou, você está esperando no Senhor. Deus está trabalhando em cima daquilo que você pediu. Você só não pode desistir, ficar parando, deixar de regar. Porque um dia você rega, outro dia você não rega. Aí rega um dia, fica 5 dias sem regar. Aí a sementinha fica sequinha, quase morrendo. Quando ela está quase morrendo, você rega um pouquinho, a bichinha começa a se animar de novo. Daqui a pouco ela está quase voltando, você vai lá, esquece de regar, a bichinha vai morrendo de novo. Então, nós é que atrapalhamos de acontecer, porque às vezes a gente se desanima, a gente para no meio do caminho, a gente acha que não vai acontecer mais. Irmão, isso é um segredo de Deus para a sua vida. Isso é uma mensagem que, se você colocar em prática, você vai ver muita coisa dar fruto na sua vida. Mesmo que você não esteja vendo nada, não para de orar por aquilo que você quer. Pastor, mas eu não estou vendo nada, mas ainda você não está vendo porque a gente está andando por fé e não por vista. Você está entendendo? Mesmo se você está vendo no mundo espiritual, Deus está trabalhando em cima do que você orou. E o que você orou vai acontecer. Deus, Ele trabalha no silêncio. Eu não tenho mais tempo de dar essa mensagem a vocês, não. Cadê o horário? Mas de manhã, se vocês forem ver lá, eu preguei sobre isso. Quando Jairo precisou de um milagre, ele foi procurar Jesus para curar a filha dele. Jesus chegou lá e rogou, o Jairo chegou lá e rogou a Jesus: Senhor, rogo-te, peço-te, e venha e cure, sare minha filha, põe a mão dela, para que ela sare viva, porque ela está moribunda, ela está morrendo. E aí sabe o que aconteceu com Jairo? Jesus não falou uma palavra com Jairo, nada, nem bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, vou lá, vou escutar a menina, nada. Jesus não deu uma palavra a Jairo. Mas ele levantou e foi com Jairo. Jesus ficou em quê, pessoal? Em silêncio, não falou nada. Mas ele agiu, porque ele estava indo com Jairo, sim ou não? Então, muitas das vezes você está fazendo como Jairo, você já rogou, você já pediu a Deus o seu milagre, sim ou não? Pastor, mas é um silêncio, Jesus não responde nada. Não significa que ele não está indo com você. Porque ele não falou nada, não significa que ele não está trabalhando para realizar aquilo que você pediu. O Jairo foi esquisito, Jesus pediu a ele, ele levantou, não falou nada com o Jairo. Mas ele foi com o Jairo. Ele foi em silêncio, mas foi. Muitas das vezes Deus está andando com você, mas porque Ele está em silêncio, você não vê. Aí você desiste. Não, Deus não quer nem saber, Deus não me ouviu. Não, gente. Para de olhar para a circunstância. Mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, você está andando por fé. Você não está vendo, mas Jesus garantiu que todo aquele que pede, recebe. Então, o que você está pedindo vai acontecer. Só não para de orar. É mais ou menos assim. Quem já fez mingau? Mingau de cremogema, maisena. Levanta a mão quem já fez mingau. Todo mundo já fez. Você nunca fez mingau, não? Não? Não, não levantou a mão. Todo mundo levantou a mão, só você que não. Ó, Luciene, bota aí para fazer mingau de cremogema para saber como é que é. O mingau de cremogema, de maisena, você já reparou que você faz ele? Você já fez um pelo menos? Próxima vez fala um arroz. Não, porque tem que ser uma coisa que se enquadra. Eu estou pregando aqui, um angu. Já fez angu? Também nunca. Caraca! Fala um arroz e não fala assim. Não, mas arroz você não precisa ficar mexendo. Tem que mexer, senão ele fica bom. Não, fica, mas tu não precisa ficar o tempo todo. Um angu não, um angu, você está jogando ali, você não pode parar de mexer ele. Hoje eu dei um bolinho no angu lá e eu botou um pouquinho, não é isso?
dia antes dele engrossar, o que acontece com ele? Fica tudo embolotado. O angu também é a mesma coisa. Arroz não fica assim não. Mas o angu e o mingau, ele acontece isso. Você tem que ficar o tempo todo mexendo para ele não embolar. Agora, depois que ele engrossar, aí sim, aí você pode deixar ferver. Mas enquanto ele não engrossar, não pode parar de mexer, senão ele embola. Assim é o que você tem que fazer. Você não pode deixar de orar. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não está vendo nada, mas vai. Você não está vendo o negócio engrossar, mas vai, amigo. Uma hora você sabe que aquilo vai engrossar, sim ou não? Às vezes demora o foguinho assim devagarinho, você fica com o braço cansado. Mas uma coisa você tem certeza, vai engrossar, sim ou não? É a mesma coisa a oração. Você não pode parar, mesmo sem estar vendo. Ah, não estou vendo nada, ora. Mas não estou chegando, ora. Você tem certeza que aquele que prometeu para você vai cumprir. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você não está vendo nada, mas o que você está pedindo, Deus está preparando. Já até existe isso no mundo espiritual. Deus vai fazer você ver na hora certa. Tem coisas que não estão na hora, você não está preparado para ver. Vai chegar a hora certa da sua bênção chegar e a hora certa de você ver. Os discípulos andaram com Jesus quantos anos? 3 anos, sim ou não? E andaram com Jesus, viram algumas coisas, mas teve 3 discípulos, acho que foi 3, que quando Jesus achou que eles estavam preparados, levou ele no monte e transfigurou-se na frente deles. Apareceu lá Moisés, foi Moisés e Elias, né? Que até Pedro só assim também, Pedro, quer que a gente faça 3 tendas para você? Para que Moisés e Elias estão lá no céu e querem ficar batendo aqui na terra? Então, o que acontece? Antes, por que eles não viram isso antes? Eles não estavam preparados para ver aquilo ali antes. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes sua bênção até já existe, mas não está na hora de você ver ela. Você ainda não viu ela, mas ela já existe. Então você não pode. É igual a história do mingau. Não para de mexer, não para de orar. Para de ficar orando e olhando. Cadê? Ih, não aconteceu nada, vou parar de orar. Então você está vivendo por vista, você não está vivendo por fé. Aí você olha o Bernardinho não mudar, e olha lá, ih, não mudou, não, está piorando cada vez mais. Você está vivendo por vista, você não está vivendo por fé. Aí, ó, deixa eu ver se já aconteceu. Deixa eu procurar a minha bênção. Você está vivendo por vista, você não está vivendo por fé. Entendeu? Ora a Deus e creia. E o que é seu? Presta atenção. O que é seu? Aquilo que Deus preparou para você. Não tenha medo. Ninguém vai tirar isso de você. O que é seu vai vir assim na tua mão. É seu. Deus preparou para você. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar. Pode ficar tranquilo. Mas se demorar muito a perder, também não vai perder. O que é seu? É seu. Deus guarda, é teu. Na hora certa vai chegar até você, sim ou não? Mas você não pode viver pelo que você vê. Você tem que viver pela fé. Você está orando? Estou. Pastor, quanto mais eu oro, mais o Bernardinho xinga. Irmão, deixa xingar. Não fica olhando para a circunstância, não. Pai, eu estou confiando no que o Senhor falou. O Senhor disse que é assim que eu orar que vai acontecer. Você tem que crer no que você falou com Deus e no que Deus falou para você, não é o que você está vendo. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Mesmo que você esteja fazendo a sua plantação, a oração é uma plantação. Você não viu nada germinando. Não para de orar. Deus quer que você faça igual a história do mingau agora. Ele quer que você seja contínuo. Ó, contínuo. Se você parar de mexer, ó, já aconteceu isso comigo. Ah, vou parar de mexer rapidinho para ir ali fazer um negócio. Quando eu volto, tá tudo embolotado. Já aconteceu com vocês? Um minutinho que você sabe, quando você voltou, já embolou tudo. Já era. E muitas das vezes não dá nem para aproveitar, deve fazer outro mingau. Entendeu, pessoal? Então não para. Deus quer que você seja contínuo ali. Você só vai parar de mexer aquele mingau quando estiver bom.
Você vai orar, você vai orar mesmo sem você ver. Você só vai parar de orar para sua bênção acontecer. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus, mesmo sem você estar vendo nada. Amém? Faça isso, começa hoje. Aquilo que o diabo fica assim, isso não tem mais jeito não. Se eu fosse você, nem orava mais. Esquece isso. Isso é que você tem que cair em cima para orar. Porque se ele está falando isso para você, é que ele sabe que você está perto de alcançar a sua bênção. Porque ele fez isso com Jairo. Depois você vê lá a pregação de manhã. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, libertar a menina, o diabo usou lá o príncipe e disse assim, não, tá morta. Não adianta mais não. Para quem enfadar mais o mestre? Ô Jairo, não tem mais jeito não, acabou, morreu. Então o diabo sabe, quando você está chegando perto, ele começa a botar um desânimo, ele começa a falar na sua cabeça que é para você parar, que você está demorando demais, que isso aí é coisa da tua cabeça, que isso não tem mais jeito. Aí é que você tem que orar. O diabo fez isso com o pessoal da terra prometida. Eles andaram 40 anos. Quando chegou na porta da terra, o diabo começou a ir lá, tem gigante. Se vocês entrarem lá, vai morrer. Na hora da bênção. Aí eu vou te contar uma experiência. Mas calma aí, pode ficar tranquilo, não testemunho não. Eu estava orando por uma bênção aí, um tempo atrás, 1 mês e pouco, quase 2 meses. Teve um dia que eu acordei de manhã, e aí quando eu fui orar, o diabo já começou já de manhã, porque ele é um pensamento negativo, é um pensamento positivo. Preste atenção nisso. Para de orar por isso, não tem jeito não, isso não vai conseguir não. Ih, bobeira, isso não vai acontecer não. Olha só. Aí eu orei a Deus várias vezes, gente, o diabo o dia todo falando na minha cabeça, não ora não. Isso não vai acontecer não. Isso não tem mais jeito não. Eu estava amarrado com Jesus. Aí tá. Quando foi no outro dia que eu acordei, pior ainda. Eu fui orar, o diabo já de manhã na minha cabeça. Esquece isso. Esquece, não ora mais não, isso não vai acontecer. Tu não tá vendo que não vai dar? Esquece, é muito difícil, isso não vai acontecer não. Tal. Eu falei, tá amarrado, Satanás. Em nome de Jesus. Eu estou orando, Deus me prometeu. E ele falando. Quando ele falou na minha mente, estava falando, esquece, já falei que você desistir, que isso não vai acontecer. Eu recebi uma ligação. Aí a pessoa, olha, aconteceu. E aí? Quando você está pertinho de alcançar a sua bênção, já começa a atacar você. Não, esquece isso, não tem ele, porque está chegando. Ele está vendo que está chegando, está às portas. Aí a pessoa me ligou falando, ó, deu certo o negócio. Deus, você está tentando atacar a minha fé. Porque já estava no mundo espiritual, já estava acontecendo, sem eu ver. Se eu duvido ali e desisto, eu ia perder minha bênção. Entendeu? Igual a filha de Jairo, ele fez isso. Não vai mais não, esquece, a menina já está morta. Quer dizer, se o Jairo cai naquela, ele ia perder a filha dele de vez. Mas Jesus falou para ele, não temas, crê somente. Não dá ouvido ao diabo, fica com o que Deus falou. Amém? E olha, o Jairo foi corajoso, hein? Ele teve que crer contra as circunstâncias, porque a filha dele realmente estava morta. Que esperança você vai ter? Se ele vivesse por aquilo que ele vê, ele teria desistido. A filha morreu. O que ele estava vendo lá? Uma filha morta. Sim ou não? Mas ele não foi pelo que ele estava vendo, ele foi pelo que Jesus falou. E você viver pelo que Jesus fala, é você viver por quê? Por fé e não por vista. Foi o que Jairo fez. E ele recebeu a bênção dele. Glória a Deus, e você vai receber a sua também se você fizer desse jeito. Fica com o que Jesus está falando. Não olha para a circunstância. Fica firme com o que Jesus fala. Crê nele, porque você não vai se decepcionar. Assim como Jairo não se decepcionou. Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam direitinho? Então vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar, Jesus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pessoal, eu botei hoje lá na agenda
domingo que vem é a Santa Ceia, é a comemoração dos 9 anos aqui do ministério e a comemoração do Dia dos Pais. Glória a Deus. Como sempre os pais entram nessa, brincadeirinha. Sempre sobram os pais. Sério, pessoal, a gente está. As irmãs estão pensando em organizar um almoço na Santa Ceia. Dia dos Pais, comemorar os 9 anos da igreja, glória a Deus. E também a Santa Ceia do Senhor. Para isso, a gente está precisando da colaboração do pessoal. Amém? Estão pensando em fazer um churrasquinho. E a gente vai estar botando lá os ingredientes. Que no arroz você vai fazer um negócio, pai? Mas ela está na intenção, vou explicar mais ou menos, depois se mudar alguma coisa eu aviso lá. Ela está na intenção de fazer lá macarronese aqui. Tipo macarronese. E o arrozinho a gente já vai botar lá já marcado já, tá? E um churrasquinho para a gente almoçar aqui no Dia dos Pais. Então, na Santa Ceia. Aí ela vai colocar lá, pessoal, o ingrediente que vai precisar para ela estar fazendo essa macarronese. Glória a Deus. E quem puder, cada um, tirar um ingrediente, ou mais de um ingrediente, que Deus tocar no seu coração. E além disso, a gente vai estar pedindo ao pessoal que puder colaborar. Se você não pode colaborar, você vai vir do mesmo jeito, vai ser bem-vindo, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que aí que nós não vamos ter o café da manhã. Não precisa você fazer bolo, nada disso, não, que no lugar do café da manhã nós vamos fazer um almoço, um churrasquinho no Dia dos Pais. Glória a Deus. Então, quem puder colaborar aí com refrigerante, quem puder fazer um quilinho de cada coisa, no mínimo a gente pede 1 quilo. Se você quiser fazer um pouquinho mais, aí é com você. Deus tocar no seu coração. Glória a Deus. Pastor, o que eu posso fazer? Ela vai botar lá na lista, que se todo mundo juntar, cada um juntar um pouquinho, vai dar um almoçozinho maneiro pra gente, abençoado aí em nome de Jesus, e a gente vai poder comemorar os 9 anos do ministério, Dia dos Pais e a Santa Ceia. Glória a Deus. Eu estou falando por alto, mas a Natasha vai colocar a lista lá, você vai fazer igual o culto jovem, vai marcar o que você vai trazer. Amém? A Rose vai falar os ingredientes da macarronese, vai botar lá e você vai lá. Glória a Deus. Que Deus tocar no seu coração, você vai fazer. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Como o Senhor falou, Pai, que nós não andamos por vista, andamos por fé. E pela fé, Pai, os heróis da fé, a Bíblia diz, que venceram os gigantes. Pai, que da fraqueza eles tiraram força. Pai, eles venceram até Abraão e a Sara, O seu povo já amortecido, conseguiu ser pai de nações e outras coisas. Pela fé, Pai, Noé, ele conseguiu salvar ele e a família dele, Pai, fazendo aquela arca que seria impossível ao homem, Deus, que ele não era mais especialista nisso, mas ele conseguiu criar aquela arca, fazer
que pela fé a família seja salva, que pela fé, ó Deus, as portas da prosperidade venham abrir, que pela fé essa pessoa seja curada, que pela fé, Pai, ela vença todas as batalhas. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, churararina, na churararaca, na churararaca, e em nome de Jesus, eu estou amarrando, estou paralisando toda ação do mal e exigindo que saia agora, saia do casamento, saia da prosperidade, saia dos filhos, saia da família, saia da saúde, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh Deus, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas. Peço que o Senhor cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E Deus, eu peço que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no Senhor, Pai. Lembrando da sua promessa, o Senhor disse que me honram a Ele. Amém, glória a Deus. Pessoal, aprenda a fazer isso. A partir de hoje, toma uma decisão. Eu não vou ficar mais olhando as circunstâncias. Se o fulano mudou, se não mudou, o que está acontecendo. Toda hora fica olhando lá no meu aplicativo para ver se o dinheiro já caiu. Não estou falando com ninguém aí, não, né? Eu nem sei da vida de vocês. Mas pela fé, em nome de Jesus, eu vou orar e o meu milagre vai acontecer. Glória a Deus. Se eu for lá bem, você nem vai se olhar, seu celular já vai avisar. Você recebeu uma transferência. Aí você fala, opa, a peça chegou. Glória a Deus. Pela fé eu vou conseguir pagar minhas contas, vai sobrar. Aquela mulher, ela conseguiu fazer isso pela fé. Quando Deus, ela foi lá pedir o profeta falou, o que você tem, cara? Uma botijinha de azeite. Uma botijinha de azeite, ela conseguiu encher todos os vasos, pagou todas as dívidas dela, ainda sobrou ainda para ela viver com os filhos. Aí pela fé, eu vou pagar toda a minha dívida, vai sobrar para mim no mercado ainda. Glória a Deus. É isso, pessoal, tem que crer. Glória a Deus, determinar, Senhor, Deus proverá e vai prover. Mas da onde vai sair, irmão? Dele. Você só tem que orar e crer. É Ele que vai fazer o resto. Glória a Deus. Amém? Então vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. E Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, no YouTube, tá? Ednilson da Silva, Deus abençoe, meu filhão. A paz do Senhor, tá?